Olá a todos! Iniciaremos agora mais um vídeo com resoluções de questões e agora vai ser acerca da CVM, então questões comentadas de mais uma entidade supervisora que é a CVM. As questões estão na descrição do vídeo, então eu aconselho sempre que vocês tentem resolver antes de assistir aqui a resolução, porque isso ajuda muito a fixar melhor o conteúdo. Então, vocês acessem o link que está aqui na descrição do vídeo, tá? Aí vocês vão ser redirecionados para a programação do nosso curso, se vocês colocarem lá questões comentadas no Ctrl F, né, e irem procurando ali, vai aparecer na questões comentadas da CVM, tá no módulo 3, tá bom? Então, vamos começar. Aqui uma questão um pouco mais antiguinha, acerca do mercado de capitais, que eu comentei com vocês, né, que parece bobeira, aquela primeira aula introdutória e tudo mais, mas ela nos ajuda muito a compreender, né, o que a gente está estudando, bem como acertar questões de prova, né? Então, veja bem, o mercado de capitais, ele assume um papel de relevo por se especializar no oferecimento de recursos de curto prazo para as empresas. Eu falei bastante isso lá na nossa primeira aula e falei também isso na aula anterior da CPM, que é a entidade, né, que está diretamente ligada ao mercado de capitais. Então, não é curto prazo. A gente sempre vai ter mercado de capitais, eu vou puxar aqui uma flechinha, sempre vai estar ligada ao longo prazo. Tá? Isso é bem importante. E aqui, os mercados secundários são assim chamados por exercerem um papel ínfimo no funcionamento do mercado de capitais como um todo? Não, não é ínfimo na gente. O mercado acionário é o seu único componente. Lembra que a gente viu que lá a bolsa, a CVM, por exemplo, ela tem lá os valores imobiliários, existem diversos, desde ações, a gente tem clubes, a gente tem diversos mercados de futuros, né, de mercadorias de futuros, então não é só o mercado acionário, então não é aqui o único componente. Aqui, ó, financiamentos de longo prazo são exemplos de operações típicas desse mercado? Sim, então essa que é a nossa alternativa correta, porque está ligada a longo prazo e são exemplos, né, ele não está afirmando que existe só isso. E daí aqui na última, né, os depósitos à vista são fundamentais para esse mercado. Não, não são os depósitos à vista que são fundamentais para esse mercado, tá? Então, aqui, não, tá errado. E daí aqui, né, eu só coloquei de novo o mesmo slide que eu tinha mostrado anteriormente, sempre vai ser no longo prazo o mercado de capitais. E a nossa próxima questãozinha aqui, já da Sesgran Hill, fala assim, ó, o poder regulatório fiscalizador da Comissão de Valores Imobiliários se estende a várias entidades e atividades. Né? E daí não constitui uma dessas entidades. Então, tá falando ó, que não constitui. Lembra que eu falo grife, coloca um asterisco, fala que não, o que você não quer, porque senão você às vezes está cansado já na prova, você pega e vai fazer, daí você marca, essa daqui tá certa. Aí pega e marca, vai para a próxima questão, marca aquilo com convicção que aquilo tá certo, mas ele tá pedindo a errada. Então, vão ter 4 certas e uma errada, tá? E aqui a gente teve até sorte, porque a primeira, né, já é errada, porque está falando que a taxa Selic, que vai ser uma entidade, atividade da CVM, não tem nada a ver, a gente sabe que, na verdade, está falando até do sistema Selic, né, que é aquele que a gente viu em vídeo próprio, mostrando que tem o sistema Selic, e dentro do sistema Selic a gente vai ter vários títulos sendo negociados, e a média ajustada de tudo aquilo vai ser a nossa taxa básica de juros da economia, que é a Selic. Tá? E daí vamos ver as sectas, né? Porque é uma forma da gente estudar também. Então, a gente tem aqui a letra B, que os mercados, né? Então, constitui uma dessas entidades, né? Que a CVM tem um poder regulatório e fiscalizador, né? Então, os mercados de balcão organizados de valores imobiliários, as bolsas de mercadorias e futuros, as auditorias de companhias abertas e as entidades de compensação e liquidação de valores imobiliários. Então, todas essas vão entrar aqui no poder regulatório e fiscalizador da Comissão de Valores Imobiliários. Próxima questão agora do CESP, né? Tanto o Bacen quanto a CVM fiscalizam o mercado de capitais. Lembra que eu comentei que sim, pode existir isso, tanto o Bacen quanto a CVM. Só que exclusivamente a gente não pode afirmar nada, tá? Mas quem está ligado sempre ao mercado de capitais, percebam que vai ser a CVM.
tá? Próxima questãozinha vai estar aqui. Comissão de Valores Imobiliários, ela vai ser uma autarquia, né, ligada, lembra que a gente viu que é uma das características que ela é uma autarquia em regime especial, e ela está aqui ligada ao Poder Executivo, e é ligada ao Poder Executivo de que forma? Ligada ao Ministério da Economia. E o Ministério da Economia, ele está acima da CVM? Não, não, não. Ele é vinculado, ele supervisiona, mas ele não está hierarquicamente superior à CVM, tá? Então, é um poder vinculado, que eles chamam ministerial, de tutela, mas não de subordinação. E, continuando aqui então, né, está vinculada que atua. Então, a CVM é uma autarquia ligada ao Poder Executivo, que atua sob a direção de um Conselho Monetário Nacional, sob a direção, né, então a gente tem dentro do sistema financeiro o Conselho Monetário, então, claro que as diretrizes que o Conselho Monetário passar, a CVM vai ter que seguir, e tem por finalidade básica. Então, qual que é a finalidade básica? Vai ser a normatização e controle do mercado de valores imobiliários, tá? Então, ali nas outras alternativas, olha, veja bem, a letra B está falando que é compra e venda de ações, não é isso que a CVM vai fazer, isso vai ser o que os agentes vão fazer dentro da Bolsa de Valores. Fiscalização, lembra que eu comentei com vocês aqui, ó, tá falando capital fechado. Não, é sempre capital aberto. As de capital fechado, por exemplo, tem uma empresa aqui no meu bairro, e essa empresa, ela tem lá um CNPJ, ela é limitada, ou tem até aquelas empresas que são específicas, que são SAs, mas elas não querem abrir capital. Não é interessante, porque a partir do momento que você abre capital, você tem que divulgar informações, você tem que colocar toda a tua vida financeira, né, para que todos saibam acerca do que está acontecendo. E às vezes não é interessante para a empresa fazer isso, então ela não faz. E a CVM nada tem a ver com isso, ela não vai fiscalizar isso, tá? Captação de recursos também não é ela que faz, e manutenção da política monetária também não é a CVM que faz, tá? Então todas as outras estão com certeza erradinhas aqui. Próxima questão é a normatização, a concessão de autorização, o registro e a supervisão dos fundos de investimento são de competência do Bacen? Errado. Isso está lá na Lei 8668 de 93, que pega e fala que vai competir a CVM autorizar, disciplinar e fiscalizar a constituição, funcionamento e administração dos fundos de investimento imobiliário, observadas as disposições dessa lei e as normas aplicadas aos fundos de investimento. Tá? Então, essa questão está errada, porque não é aqui o Bacen, mas sim a CVM. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários daí, tá bom? Daí eu tento respondê-los assim que possível. Próxima questãozinha. A Comissão de Valores Imobiliários é um órgão normativo do sistema financeiro. Ó, isso está lá no enunciado da questão. Lembra que eu comentei com vocês? Tá certo falar que é um órgão normativo? Não, é uma entidade supervisora. Só que as questões, elas ainda falam que é um órgão normativo, porque ela também vai ter a função de normatizar dentro do mercado de capitais. Então, a gente não pode dizer que está 100% certo, mas a gente não pode ali é o CESP que ele está dizendo, né? Então, tomem cuidado com isso daqui, porque se fosse uma assertiva, você tem que ficar muito atento ao contexto, tá? E daí tá falando que é ligado ao Ministério da Fazenda, daí a gente já sabe que esse daqui vai ser o Ministério da Economia atualmente, né? E aqui eu vou arrumar, tá? Colocar que não seria um órgão normativo CVM, então seria uma entidade supervisora. Mas como está no enunciado, não tem nem o que eu possa falar. Quem sou eu, né? Quem que é a Juliane na fila do pão, né? Então, deixa do jeito que está. E daí aqui também está falando que a CVM é voltada para o desenvolvimento, a disciplina e a fiscalização do mercado imobiliário, né? Dos valores imobiliários. E a respeito da CVM, julgue os itens, né? Ele está falando aqui. Compete ao Bacen e não à CVM a atribuir e apurar, julgar ou punir as irregularidades que eventualmente cometidas no mercado de capitais. Lembra que a gente viu que tinha até uma extensa lista de advertência que ela pode aplicar, multa que ela pode aplicar, interrupção, né, que ela pode colocar ali, fazer punições de 10 anos, até 10 anos, 20 anos. Então, não é o Bacen que vai fazer isso, é a CVM que vai atuar nessa atribuição, né, nessa apuração, julgamento e punição das irregularidades que venham a ser cometidas dentro do mercado de capitais. Então, perceba que aqui, ó, são mercados de capitais. Mercados de capitais geralmente vai estar, 99% vai estar ligada exclusivamente à CVM, tá? Próxima questãozinha.
O mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores imobiliários cuja função é proporcionar liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabilizar o seu processo de capitalização. É constituído pelas bolsas de valores, sociedades corretoras e outras instituições financeiras autorizadas. Considerando os diversos órgãos que compõem o mercado de capitais, julgue os itens. Aí vem a assertiva, né? A Comissão de Valores Imobiliários tem poder de disciplinar e fiscalizar, entretanto, está subordinada legalmente ao Bacen. O que o Bacen é? Ó, se a CVM é uma entidade supervisora, o Bacen, ele é uma entidade supervisora. E dentro lá do nosso Conselho Monetário, do nosso Sistema Financeiro Nacional, lembra que a gente vai ter o Conselho Monetário Nacional aqui em cima, a gente vai ter o Conselho Nacional de Seguros Privados, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, aí aqui a gente vai ter o Bacen, a gente vai ter a CVM, a gente vai ter a SUSEP, a Previc. Só rapidamente aqui, colocando, desculpa, acabei apagando a Previc aqui, mas não era a intenção. Então, esses daqui são os órgãos normativos, e essas daqui que estão na linha de baixo vão ser as entidades supervisoras. Há alguma hierarquia entre Bacen e CVM? Não, não há nenhuma hierarquia entre Bacen e CVM. Eles estão no mesmo nível hierárquico, são entidades supervisoras do nosso sistema financeiro nacional. A única diferença é que o Bacen geralmente está ligado a outros tipos de mercado, e a CVM está ligada essencialmente ao mercado de capitais. Essa que seria a diferença entre elas. Mas não há essa subordinação, isso daqui está errado, tá? Não há essa subordinação entre a CVM e o Bacen, tá? Então, essa questão está errada. Por favor, não existe isso. Tomem cuidado. Se está dentro da mesma categoria, lá na nossa estrutura do sistema financeiro, não vai ter hierarquia. Assim como não tem hierarquia entre a SUSEP e a Previc. Uma regula os seguros privados, a outra é a previdência complementar. Mas isso não quer dizer que elas sejam subordinadas, cada um no seu quadrado apenas. É só essa a diferença, tá? Outra questãozinha aqui. Antes da promulgação da Lei de 64, né, a que criou, que ficou conhecida, né, como da criação do Sistema Financeiro Nacional, o mercado financeiro existia em função dos bancos comerciais. Após a promulgação da referida lei, regularizou-se o mercado de crédito e a especialização das instituições de intermediação financeira cresceu. Atualmente, o sistema financeiro é composto por um elenco de instituições financeiras públicas e privadas. O Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo de representação e fixação de políticas monetárias e creditícias. Com relação à CFN, julga os itens. Lembra que eu comentei com vocês, quando a gente trabalhou com o Conselho Monetário, eu frisei bastante isso. Ele não está como o topo de tudo, ele não está acima dos outros órgãos normativos, que são ali o CNSP, o CNPC. Entretanto, eles chamam as bancas, né, chamam de órgão máximo. Então, se elas chamam, a gente aceita que é o órgão máximo, mas a gente tem que lembrar daquela estrutura, ele não está hierarquicamente superior aos outros órgãos, tá? Mas ele é chamado aqui, né, como o órgão máximo e ok, isso. E daí a questãozinha, né, pega e fala, a Comissão de Valores Imobiliários é uma autarquia federal vinculada diretamente ao Conselho Monetário Nacional? Errado, porque ela é uma autarquia vinculada diretamente ao Ministério da Economia, que não está subordinada, né? A CVM não está subordinada ao Ministério da Economia, entretanto, ela está vinculada a ele, não ao Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, ela segue as diretrizes, as normas que ele é colocado por esse conselho para o sistema financeiro, mas não é uma autarquia vinculada ao CMN. Próxima questão. A Comissão de Valores Imobiliários é a importante entidade da regulação imobiliária. Sua incumbência é fundamental e a entidade a qual suas ações estão condicionadas são, respectivamente. Então, ele quer saber, primeiro aqui, ó, qual que é a incumbência fundamental e qual que é a entidade que suas ações estão condicionadas. Então, a gente tem aqui que seria... fica até estranho, né? Porque no enunciado ele já está falando que é entidade. Tem hora que chama de órgão, tem hora que chama de entidade. Mas perceba que a incumbência fundamental vai ser, aqui na letra B, implementar a política de funcionamento e organizar o mercado de valores mobiliários. E daí a segunda é a entidade a qual está. Aqui eu colocaria não entidade, mas sim órgão, né?
porque o Conselho Monetário Nacional, ele é um órgão, ele não é uma entidade. Mas, igual eu falei, a FCC é a FCC, eu, a Ju, sou a Ju, só, então eu tenho que aceitar o que está escrito e tentar acertar as questões. Então, é aquela coisa, a gente não tem que gostar de nada, a gente tem que aceitar as coisas, né? Então, está chamando ali de entidade, beleza, mas se tiver nas assertivas, tiver várias outras dizendo isso, tá errado, tá? E daí, ali nas outras alternativas, eu nem vou entrar no mérito, porque tá falando do CAD aqui, não é, tá falando do Bacen, o Bacen também é uma entidade supervisora, então ali tá, aqui estaria certo, né, o CMN, mas editar diretrizes fundantes do funcionamento e organização do mercado de valores imobiliários, ela não vai editar essas diretrizes, quem edita as diretrizes justamente vai ser o Conselho Monetário, ok? Próxima questão. No Sistema Financeiro Nacional, existem órgãos de regulação e fiscalização que se encarregam de verificar o cumprimento das leis e normas administrativas referentes às atividades das instituições sob sua jurisdição. Com relação a esse contexto, julgue os itens abaixo. Os bancos comerciais são duplamente supervisionados pelo Bacen e pela CVM. A CVM, ela vai ficar se importando com os bancos comerciais, tal qual, sei lá, o Banco Itaú, o Banco Bradesco, o Banco do Brasil? Não. Quem vai fazer essa parte vai ser justamente o Bacen e não a CVM. Então, por isso que essa alternativa ela se torna errada, tá? E terminamos, então, as nossas questões da CVM. São bem menos questões, né? Vocês perceberam, do que o Banco Central do Brasil, mas espero que tenha dado para a gente dar uma boa revisada no conteúdo do que a gente viu, e principalmente focar no que é mais importante, porque igual eu comentei, na aula teórica eu acabei passando por tudo, tá? Mas aqui nas questões que a gente consegue ver, essencialmente, o que é o mais importante. A CVM eu quis dar um panorama geral, porque a gente não sabe o que pode vir cair nas provas, mas foquem sempre nas funções, o que está ligado e o que faz, né? Está relacionado lá aos valores imobiliários. E no próximo vídeo, então, a gente vai fazer uma aula extra, aqui que não estava até dentro da nossa programação, que é do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso, porque cai tanto em prova quanto a CVM. Então, eu acredito que seja muito interessante a gente incluir aqui dentro do nosso curso, tá bom? Então, espero vocês lá, e caso vocês tenham gostado da resolução de questões, não se esqueça de dar o like de vocês, comentar, compartilhar com outras pessoas que estejam aprendendo, tá? E se você ainda não se inscreveu no canal, eu convido a se inscrever, porque nos ajuda muito aqui a fazer com que nossos vídeos cheguem cada vez a mais pessoas, tá bom? Muito obrigada novamente pela atenção e até o próximo vídeo. Inscreva-se e apreenda que é possível solucionar.